Vamos ler todo o capítulo, são só 13 versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga, isto é, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Um texto que fala do amor de Deus e também do nosso amor para com o próximo, para com Deus. Porque todos os mandamentos, desde a lei até o Novo Testamento, se resumem num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses dois mandamentos cumpre toda a lei, obedece todos os demais mandamentos. Porque se você ama a Deus, você vai obedecê-lo. E se você ama o próximo, você vai estar pronto para ajudá-lo, para servi-lo naquilo que estiver ao seu alcance. Vamos para o verso primeiro. O apóstolo Paulo escreve esse texto para tentar resolver problemas para a igreja de Corinto. Não é Corinto aqui em Minas não, é na Grécia. Corinto na Grécia. E ele começa a escrever esse texto explicando a necessidade de resolver os problemas da igreja na época. Tinha irmãos da igreja de Corinto que falavam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros: eu sou de Apolo. Você lê isso no capítulo 3 de 1 Coríntios. Havia divisão dentro da igreja, problemas dentro da igreja, crentes que gostavam mais de um dirigente do que de outro. E para resolver esse problema, Paulo dá a solução nesse texto. Ele começa a dizer: o amor é a solução para os problemas da igreja. O amor é a solução para os problemas dentro da sua casa. O amor é a solução para os problemas do seu trabalho. Então ele vai explicar o que é o amor e que tipo de amor. A palavra que ele usa aqui é ágape, o amor perfeito de Deus. O amor que não falha, que não erra, que não muda, que é invariável. Então ele diz no verso 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que ele tivesse dons extraordinários, ele mostra que o amor é maior do que os dons extraordinários. Seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Aqui nós não temos esse costume, nem de Diamantina, mas em cidades pequenas, por da hora certa, o pessoal toca o sino na igreja central da cidade. Dallas, por exemplo, uma cidade um pouco menor, e outras cidades menores. É só um barulho. Parou de bater o sino, acabou o barulho. Então ele está dizendo que se você não tiver amor, os seus dons são semelhantes a um barulho. Não faz sentido nenhum. O amor ele é maior do que todos os dons. E um dos dons que nós mais precisamos nesse tempo, que não é tratado às vezes como dom, é o discernimento. No nosso tempo, milhares de cristãos não têm discernimento nenhum das coisas de Deus. O IBGE levantou em 2010
uma estatística de 50 milhões de evangélicos. É muita gente, não é? Mas o Brasil continua afundado na corrupção. Não está causando efeito nenhum. E a Bíblia, ela mostra que quando a libertação, a salvação chega, tem mudança. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Aleluia. Vivia no pecado, abandonou o pecado. Glória a Deus. Será que essa multidão está realmente crendo no Evangelho? Ou é no falso Evangelho? No outro Evangelho? E não na Escritura? Porque a Escritura, ela mostra que quando o homem não valia nada, se converteu, muda. Trata a esposa com amor, com respeito, com paciência. Aleluia. A mulher falava da vida de todo mundo. Quando se converte, muda. É verdade. Aleluia. Em vez de falar mal dos outros, agora ele evangeliza. Glória a jejum, Deus. faz Glória. Jesus transforma. há uma mudança. Há uma transformação. E quem faz essa transformação? O presbítero geral, primeiramente, o Espírito Santo. É uma ação soberana do Espírito Santo em transformar o cristão e derramar no coração dele o amor. Você sabia que quando você se converte, se você é convertido mesmo, se for mais ou menos, não tem não. Quem se converte, o amor de Deus imediatamente é derramado no seu coração. Está lá em Romanos 5, pode ler Romanos 5. Se não me engano, é o verso 3. Vai dizer que a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração por meio do Espírito Santo. Imediatamente, no ato da conversão, o amor de Deus é derramado. Verso 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, prever o futuro, e conhecesse todos os mistérios de Deus. Ninguém conhece, né? É muita coisa. E ele diz, de maneira... e todo conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor é maior do que todos esses dons que são mencionados no verso 2. O dom de profecia é importante? É. A fé sobrenatural é importante? Sim. É necessário. É importante. Mas se não houver amor, não resolve nada. Aí você vai ver pessoas que eram usadas por Deus com profecia, com visão, com revelação e que se desviaram. Quando o amor se esfria, esses dons, eles são apagados. Eu conheço pessoas que tinham dons que eram usados por Deus e que o amor foi se esfriando e a pessoa se esfriou e se afastou de Deus. Verso 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém, na verdade. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso é poder. Aconteceu na Índia, há algum tempo, um homem que colocou fogo no seu próprio corpo. Por orgulho, não por amor. Aconteceu também em 2011, começou em 2008, né? Um movimento chamado Primavera Árabe. Um homem insatisfeito com o governo ditatorial da Tunísia, um vendedor ambulante, colocou fogo no seu próprio corpo. Ok? Se não for por amor, não resolve nada. Primeiro que Deus condena esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode destruir seu próprio corpo. Porque o Espírito Santo habita em vós. Paulo nos ensina isso. Então é possível que alguém faça ao ponto de renunciar ao próprio corpo, à própria vida e ser simplesmente por pura vaidade. Vamos para o verso 4. E a partir do 4 em diante, ele começa a dar características do amor. Ele começa a pessoalizar como se o amor fosse uma pessoa e vai falar como que ele é. E a partir desse texto, nós vamos descobrir se a gente ama de verdade ou não. Ou se é apenas interesse. Vamos para o 4. O amor é sofredor. Está acontecendo um fenômeno social que hoje as pessoas casam menos e divorciam mais. Antigamente o casamento demorava 40 anos, 30 anos até a morte. As pessoas estão casando menos, mas está tendo mais divórcio. Não estão suportando sofrimento, dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Em todas as áreas. Nós não estamos livres de provações. Deus ele não
íamos ser provados. Ele disse que ele está conosco no meio da provação. Então está acontecendo isso. As pessoas não querem mais sofrer. Não deu certo, a fila anda. Está desse jeito. Cadê o amor? O texto está dizendo que o amor, quando ele é verdadeiro, ele é sofredor. É amor quando tem lasanha e é amor quando tem ovo frito. Com arroz. E quando tem um dos dois também é amor. Suportar. Deus nos chamou para amar as pessoas. E isso não só no casamento, mas no trabalho. Suportar aquele patrão chato que tinha paciência. Suporta ele. Perdoa ele. Ora por ele para Jesus salvar ele. Ame-o. Como que eu vou demonstrar amor pelas pessoas? Suportando-as e intercedendo para Jesus salvá-las. Essa é a vontade de Deus. Suportar essas coisas. Então ele vai dizer depois, o amor é benigno. O que é benigno? Ele é muito bom. Benignidade é uma qualidade de ser tão bom de fazer o bem até para quem não merece. O amor é benigno. Aqui tem pais, tem mães. Uma das figuras do amor é o que muito pai e mãe faz. Eles, às vezes, deixam de comprar algo para eles, para dar para os filhos. Eles, às vezes, falam, não, eu queria comprar isso aqui, mas eu vou deixar. Eu vou dar algo para o meu filho, para minha filha. Eu vou guardar. O amor é isso. A manifestação do amor. Às vezes, passa apertado para ajudar a pagar algo para o filho. O amor. Você é pai, você é mãe, você sabe disso. Então, a Bíblia vai dizer dessa maneira, o amor é benigno, ele sempre faz o bem. Ele quando altera, ele não responde à altura. Abaixa a cabeça. Suporta. É o amor. E Paulo está nos ensinando isso. Depois ele diz, o amor não é invejoso. Não pode haver inveja. Se Deus abençoa o meu irmão, que bom. Glória a Deus. Se eu não tenho o que ele tem, amém. O amor não é invejoso. Nós não estamos numa disputa. Quem canta mais bonito, quem prega mais bonito, não tem isso. No meio dos salmos não pode ter isso. É verdade. O salmo se alegra com a bênção do outro. Glória a Deus. Ou que bom que o irmão tem, glória a Deus. Aleluia. Vou orar para o Senhor continuar tendo, né? Te abençoando, te livrando, te fortalecendo. Faz parte da característica do amor. Glória. Não ser invejoso. Pelo contrário. O amor não trata com leviandade. Leviandade é maldade. Não se ensoberbece. Não trata com leviandade. Maldade. Segundo as intenções. O amor espera. Eu estou namorando não é de menor, eu espero ela ficar de maior. O amor espera. Quando é amor verdadeiro, né? Porque quando não é, bagunça. Então Paulo está nos ensinando isso. Ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se sente melhor do que o outro. Eu cantei tão bem, que bom, sou melhor do que o irmão. Eu prego tão bem que nada. Nós pregamos e cantamos, porque o Espírito Santo age em nós. É para Ele. É somente para Ele. Glória a Deus. Todos os dons que nós viemos a ter, foi Deus quem deu. Por isso que Ele é quem deve ser glorificado. Ele é quem deve receber o louvor. Ele é quem deve receber a glória. Não nós. Aleluia. Vamos para o versículo 5. Não trata com indecência. Não trata de qualquer jeito. De qualquer maneira. Como é que está seu marido? Aquele troço está lá. Isso é amor. Como é que está a sua esposa? Aqui está lá. Em vez de falar da minha princesa, está lá. Me abençoar. Né? A esposa do meu príncipe está lá. Não trata com indecência. Não trata de qualquer jeito. E os filhos, a mesma coisa. Como é que está seus filhos? Aqui não quer nada não, irmão. Só está dando dor de cabeça. Interceda pelos seus filhos. Ame os seus filhos. Ore pelos seus filhos. Para Deus salvá-los, libertá-los e fazer deles pessoas usadas na obra de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. Depois ele diz, não busque os seus próprios interesses. O amor não é baseado nos seus próprios interesses, mas é na preocupação com o outro, com o próximo.
Os pais, como eu dei o exemplo dos pais que amam seus filhos, que estão preocupados com seus filhos. Do filho preocupado com o pai. Mãe, eu vou fazer isso aqui para ajudar meu pai, para ajudar minha mãe. Mas eu trabalhar para mim, 7 não, 10, 11 anos. Trabalhando só tempo, carrinho de picolé, para ajudar minha mãe. Situação difícil. O amor. O amor mantém as famílias unidas para combater contra o diabo. Você sabia que o diabo não está brincando? Nós estamos numa guerra travada. E não é contra a carne, não é contra sangue. Paulo ensina em Efésios 6. Ele fala contra hostes espirituais, as maldades, os lugares celestiais. É uma batalha. E nós venceremos quando nós amarmos uns aos outros. Com paciência. Amar o irmão da igreja. Às vezes o irmão dá trabalho, mas você tem que ter paciência. Amar o novo convertido. Amar aquele irmão que é difícil. Ser paciente. Sempre. No mesmo versículo ele fala: não se irrita. Meu Deus do céu. O amor não se irrita. Tem igreja que sai cada grito. Né? Só o sangue. Tinha um pregador chamado Dwight Lyman Moody. Ele diz o seguinte: quando Jesus chega numa casa, os vizinhos são os primeiros a ficar sabendo. Por quê? A brigaiada acaba. Xingação. Acaba, Jesus chegou ali. E ele chega transformando, mudando, restaurando, derramando o Espírito Santo. Ele vai mudando. Então aqui está dizendo: o amor não se irrita. Ô irmão Samuel, mas você não sabe a minha situação, é difícil. Ô irmão, não é fácil não ser, não é para ninguém. É vida de oração, jejum, buscando a presença de Deus. E Deus vai te fortalecer. Deus vai te ajudar a ficar calado quando for necessário. A falar quando for necessário. Te dar orientação de como fazer. Deus tem essa palavra para nós. Nos dando orientação. Depois ele diz: cadê? Não se irrita. Não suspeita mal. Em algumas traduções fala: não tem ciúmes. Tem gente que fala: tem que ter um pouquinho de ciúmes para ser bom. Não. O amor é livre. Não tem ciúmes. Ciúmes é pecado. Não suspeita mal. Confie. Porque se não houver confiança, não tem como ter casamento. Como é que vai caminhar junto? Servir a Deus junto. Fazer a obra junto. Como é que ele sai fazer uma visita se não confia no obreiro? Como? Então Paulo vai nos dar essas orientações para o amor. Não suspeita mal. Capítulo no 6. No 5, né, ainda, bicho? Tem muita coisa ainda. Mas, não, estamos no 5, né? Verso 6 agora. Não se alegra com a injustiça. O que é se alegrar com a injustiça? A pessoa tem um acidente. Você nem sabe quem é. A pessoa, estou nem aí. Não. Você não pode se alegrar com a injustiça. Às vezes a pessoa tem uma causa na justiça, vai lá, ele é injustiçado. Você estou nem aí. Não. Você não pode se alegrar com a injustiça. Se compadeça da pessoa que foi injustiçada, que está sofrendo. Porque nós não sabemos se podemos passar por situação semelhante. Então se compadeça. Não se alegra com a injustiça. Aí no mesmo verso 6 ele diz: mas se alegra ou folga, que significa a mesma coisa, se alegra com a verdade. O amor se alegra com a verdade em todos os sentidos. E principalmente com a verdade da palavra de Deus. Aquele que ama, ele se alegra com essa verdade. Se alegra com a palavra de Deus. Com as coisas do céu. Verso 7. O amor tudo sofre. Já falamos sobre o sofrimento, né? Tudo crê. Crê que Deus tem poder para libertar seus filhos. Crê que Deus tem poder para libertar sua esposa, seu marido. Crê que Deus é poderoso para mudá-lo. O amor tudo crê. Espera. É paciente. É a característica do amor isso. Crer. Você não vai resolver o problema na sua casa brigando, armando barraco, ameaçando sair de casa. Mas com jejum e oração e confiando em Deus. Deus é poderoso para transformar. É assim que Ele faz.
É assim que ele trabalha. Ao tempo dele, do jeito dele, porque a obra é dele. Aleluia. Vamos para o verso 7 ainda. Tudo crê, tudo espera. Espera. Tudo espera. Um dos principais verbos que a gente tem que memorizar, né? Esperar. Davi diz: esperei com confiança no Senhor. Espera. Deus tem o tempo certo, uma hora certa, o momento certo, nós temos que esperar. O amor tudo espera. O próprio Deus esperou você se converter. Esperou um tempo para fazer uma obra na sua vida, na minha vida. Eu trabalho com jovens, eu estava falando com eles, dando estudo para eles disseram: ah, Samuel, você foi um filho bom. Eu falei: eu não, eu era igual vocês, queria nada. Até eu fugi de casa, 14 anos. Queria nada. Mas Jesus foi misericordioso e me alcançou com graça. Jesus espera. Então você também tem que esperar, mas não é esperar como um menino, não. É esperar orando, jejuando, buscando a Deus. Confiando em Deus. Porque o amor tudo espera. Não toma os filhos de casa. Ah, meu filho está usando droga, meu Deus, e agora? Não. Espera. Ore. Busque. Deus tem poder para mudar. Há poder em Deus para transformá-lo numa nova criatura. E isso só Deus faz. Somente Ele tem poder para fazer essas coisas, para mudar. Tudo espera, tudo suporta. Dor, sofrimento, desprezo, é o amor de mãe. Tudo sofre, tudo espera. Os filhos cabeça dura, rebelde, elas estão lá. Amor, meu filho, muda, meu filho. Espera. Paciente. Até que Deus vai lá e faz uma obra grandiosa e maravilhosa e transforma. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8. O amor nunca falha. Esse é um grande desafio para nós. Nunca falha. Para nós chegarmos a esse nível de nunca falhar, a gente tem que estar cheio de oração e jejum e cheio do amor de Deus em nós. Nunca falha. Está sempre pronto. Sempre pronto para dar a mão ao que precisa. Ao amigo, ao filho, ao parente, ao amor nunca falha. Glória a Deus. Mas, aqui ele dá uma explicação interessante, falando: mas se houver profecias, serão reduzidas a nada. Significa aniquiladas. Serão reduzidas a nada. Havendo línguas, isto é, sem amor, elas também passarão. Havendo conhecimento de Deus, da palavra, se não houver amor, esse conhecimento também desaparece. Não é que desaparece que Deus tira os dons, que Deus não tira os dons. Mas a pessoa deixa de atuar com aqueles dons. Quando o amor esfria, aí a pessoa para de orar, para de buscar Deus, abandona os caminhos do Senhor. Todos esses dons desaparecem. Ficam inativos, não funcionam mais. Não resolve mais nada. E há milhares de pessoas assim. Pessoas que eram uma bênção nas mãos do Senhor, mas deixou o amor se esfriar. Por isso que a carta lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele fala: lembra-te de onde caístes, porque deixastes o primeiro amor. Que é o amor à palavra, o amor a Deus, o amor ao Evangelho, que nunca pode ser abandonado. Aleluia. Vamos para o verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós conhecemos um pouco a respeito de Deus. Ninguém sabe tudo sobre Deus. Primeiro porque Deus é eterno. Deus é infinito nele mesmo. O que nós sabemos é um pouco da sua revelação. É aquilo que está revelado na sua palavra. Imagina aí alguns bilhões de anos antes do mundo ser criado. Deus já existia. Pai, Filho e Espírito Santo. O que os teólogos antigos chamam de pericorese, ou a dança da Trindade. São Pai, Filho e Espírito Santo. Mais ninguém. Como que a gente vai conhecer tudo sobre um Deus desse? A gente conhece um pouco que Ele revelou para nós. É o que diz esse versículo. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte pregamos. Em parte ensinamos. Mas esse pouco que nós conhecemos é suficiente para a salvação das nossas almas. É suficiente para nos orientar para morar no céu. É suficiente para nos dar as diretrizes para conduzir a nossa vida, segundo a vontade de Deus. Aquilo que Ele nos revelou na sua palavra. Verso 10. Quando
vier o que é perfeito, como o presbítero geral está falando aqui, quando a igreja subir para os céus, então nós estaremos no momento perfeito. Aquilo que é em parte será aniquilado. No céu não tem visão, não tem revelação, não tem profecia, não tem pregação, mas louvor tem. Essas coisas serão reduzidas a nada. Não faz sentido pregar no céu, né? Pregar para quem? Só entra salvo. Então ele está dizendo isso no verso 10. Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser reduzido a nada. Quando a igreja estiver nos céus, no céu não tem ministério, tudo isso vai ser reduzido a nada. Até porque isso não faz mais sentido. Nós estaremos apenas adorando ao Senhor, dia e noite, constantemente, louvando e bendizendo o nome dEle. Por tudo que Ele fez, por essa grande demonstração do seu amor para conosco. Verso 11. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, em algumas Bíblias fala, discorria como menino, que é a mesma coisa. Pensava como menino, mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está fazendo uma comparação a respeito da maturidade. O amor nos leva a ser cristãos maduros. Se você ainda não ama, você não é um cristão maduro. O amor conduz o crente à maturidade, a deixar de ser menino na fé, e sim ser um cristão maduro. O que é um cristão maduro? Experimentado, experiente. É aquela pessoa que quando passa por grandes lutas, sabe exatamente o que fazer. Jejuar e orar e falar com Deus. Ele está experiente das coisas espirituais, das batalhas, das dificuldades. E essas pessoas nos aconselham, nós que somos mais novos. E quando as coisas estão difíceis, ela chega e diz: calma, Deus é fiel. Aleluia. Então, o amor, ele nos conduz à maturidade espiritual. Verso 12. Porque agora, no momento, na presente dispensação, vemos no espelho, enigma, mas então o veremos, referente a Cristo, face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando a igreja estiver no céu, os salvos estiverem nos céus, veremos Cristo exatamente como Ele é. Porque a ideia que nós temos de Cristo é de um Cristo europeu, do catolicismo romano. Aquele desenho de um Cristo de olhos azuis e de pele clara. Cristo é judeu. A pele dele é um pouco mais parada. Judeu, e Israel está na Ásia, e não na Europa. Então, nós o veremos exatamente como Ele é. E o conheceremos, e o serviremos eternamente no céu. Aleluia. E tudo isso é fruto do amor do Pai. Fruto do amor de Deus. Essa graça que nos foi revelada. Esse presente que nos é oferecido em Cristo Jesus. Então ele fecha o verso 13 dizendo: agora, pois, permanecem a fé, que é necessária, fundamental, a esperança, sem esperança não resolve nada, e o amor. Desses três, ele ainda qualifica. O amor é o maior de todos. O amor chega a ser maior do que a fé. E olha que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. O amor é maior do que a esperança. A esperança é necessária. Precisamos da esperança. Mas o amor consegue ser superior à esperança. A fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Fundamental, elementar e necessário nas nossas vidas.